Não é isso? É isso aí. É isso que me interessa. Por isso que eu quero que você isso. mostre o que fosse. Como é que você traçou essa linha aí? É isso. Então vamos voltar um pouquinho no início da nossa conversa, né? Que a gente falou que só trabalho duro não constrói sucesso. Correto. Esse jovem pobre que tá na periferia, que tá na roça, que não tem muitas condições, não tem network, não tem dinheiro e tem pouco conhecimento, ele precisa se atentar a algumas coisas importantes. E essas coisas, essas referências, é o que vai mexer o ponteiro da vida dele. Então você imagina um carro que está em ponto morto. Sim. E você está acelerando ele. Ele gasta combustível, Sim. ele gasta energia, mas ele não sai do lugar. Perfeito. Então você precisa entender o que é essa marcha que você vai engatar na tua vida para fazer esse carro da vida movimentar. Essa que é a grande sacada. Então vou dar um exemplo muito simples para todas as pessoas compreenderem de uma maneira muito prática. Você precisa sempre unir o seu esforço físico, que é o seu trabalho, a quantidade de esforço que você aplica no teu dia, a energia da vida, junto com o seu esforço intelectual. Essa é a primeira coisa. Você precisa se desenvolver intelectualmente e os livros, as pessoas com as quais você vai se conectar ao longo da vida é algo fundamental para você conseguir fazer isso. E o segundo ponto é que você sempre precisa se colocar dentro de um ambiente produtivo. Vou dar um exemplo. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Vai para um meio que tem o que você precisa e onde você pode crescer. Isso. Onde a sua semente que você está plantando tem mais possibilidades de brotar. Então, por mais que você tenha um saco gigantesco de sementes, e o que são essas sementes? As suas ideias, o seu trabalho, o seu esforço, a sua energia. Se você estiver num ambiente que é improdutivo, você vai colocar essa semente na terra e ela vai ter dificuldade de brotar. Claro. Porque você está num ambiente inadequado para aquilo. Então vamos a um exemplo concreto. Vamos pegar um menino hoje que ele está numa periferia e ele, como uma pessoa do bem, ele quer crescer, ele quer ajudar a família dele. O que 99% das pessoas vão fazer e para onde que elas vão olhar? Elas vão pensar assim, bom, eu vou entrar pro aplicativo do iFood e vou entregar comida. Vou comprar uma moto e vou entregar comida. Nada de errado com isso. Sim. Você está entregando, você está trabalhando, você está fazendo a tua função. Ou vou financiar um carro e vou virar Uber. Estou dando alguns exemplos que são os mais comuns. São as iniciativas primeiras que as pessoas Quando pensam. você pega a massa pensa mais ou menos por aí. Correto. Qual que é o problema? O problema é que quando você está em cima de uma moto o dia inteiro fazendo essas entregas, você aprende muito pouco. Correto. Então você já está ignorando o primeiro passo que nós comentamos aqui, que é o passo intelectual. E o segundo ponto é que como você está isolado em cima daquela moto, fazendo as entregas o dia inteiro, você tem poucas possibilidades de crescimento. Então, se eu fosse um jovem da periferia, eu preferiria muito mais ganhar a metade do que eu posso ganhar sendo motoboy, estando, por exemplo, como atendente de uma loja grande de um shopping ou de um supermercado grande. Porque dentro daquele supermercado... Perfeito. Você entende o que eu quero dizer? Correto. Dentro daquele supermercado, eu vou ter o gerente que vai me olhar. Eu tenho o diretor que foi fazer uma visita lá na loja de domingo, que pode encontrar comigo num corredor e ver que eu entrego mais, que eu tenho uma energia diferente, que eu estou estudando. Você não acredita. Você não acredita. Eu estou me lembrando nesse minuto de uma entrevista que eu fiz com um cara que hoje é dono de uma grande empresa. Como é que ele começou? Ele trabalhava no açougue. E todas as semanas, sábado, ia um senhor comprar carne. E ele tratava, isso foi um exemplo que aconteceu lá em Brasília, numa das cidades satélites. E ele tratava esse cliente como hora amor, sorriso, ele perguntava que carne que ele queria e aquele não queria e tal. O que você vai fazer? Eu vou fazer um churrasco, você vai fazer carne cozida? Aí um dia, o cara chega lá, depois de um ano mais ou menos de convivência, aí ficava amigo, batia papo um pouco e tal. Um ano, o cara chega lá e fala assim, quanto você ganha? X. Sai do seu emprego. Quê? Sai. Por que você vai trabalhar comigo? Trabalhar como? Não vou nem te falar o que eu faço. Sabe para onde levou ele? Para um banco. E botou ele, sabe aonde? Na carteira de negociação de créditos perdidos. Você acredita? Isso. E ele se tornou o maior diretor. Ele foi sócio.
Eu tô lembrando exatamente disso. É isso. Então, Detalhe isso melhor para esse pessoal, para nós, por favor. Você precisa ter essa consciência. Que coisa. De que eu preciso estar em um ambiente mais produtivo para que as coisas possam acontecer na minha vida. Não que eu não possa... Ajuda a sorte. Claro que ajuda. Pois é, ajude a sorte. Ajude a sorte. Ajude a sorte te ajudar. Ou melhor, ajude a fé. Ajude Deus te ajudar. Isso, perfeito. Isso pode acontecer em cima da moto? Pode. Sim, Isso pode acontecer lá no Uber? Pode. Mas qual que é o trabalho da pessoa que tem a cabeça empreendedora? É aumentar as probabilidades. Perfeito. Então, o que eu quero fazer, o meu trabalho como empreendedor, é aumentar as minhas probabilidades de sucesso. Isso não garante o sucesso, mas eu vou aumentando as minhas chances. Perfeito. Então, se você, como um jovem simples, um jovem humilde, um jovem pobre, prestar atenção somente nessas duas coisas, não só aplique energia física, mas trabalhe o seu intelectual para você ficar uma pessoa mais inteligente e sempre se coloque em lugares mais produtivos, você já vai aumentar muito as suas probabilidades de sucesso, fazendo isso de maneira intencional. Cada passo que eu dei na minha vida, mesmo aqueles passos que eu não tinha tanta certeza do que ia acontecer, foram passos intencionais.